Olá, meus irmãos! Que alegria podermos estar reunidos nessa tarde de segunda-feira para essa partilha sobre a nossa quaresma de São Miguel Arcanjo, não é? Que já se aproxima aí, será nessa semana a abertura da nossa quaresma em honra ao Arcanjo Miguel. Então você que está chegando, seja muito bem-vindo, não é? Esse momento de bate-papo, de partilha, de esclarecimento das dúvidas e também de orientação para esse momento tão importante na vida da igreja, que é esse tempo de oração, não é? Nós vamos viver esse tempo de oração nesse período da quaresma do Arcanjo Miguel, não é? Então, quem como Deus? Ninguém como Deus. Você que está chegando, seja muito bem-vindo. Você pode também já compartilhar essa live, não é? Nós vamos fazer esse momento orientativo de direcionamento sobre a campanha de oração da Quaresma de São Miguel Arcanjo, não é? Muitos já fazem a Quaresma todo ano, outros vão fazer pela primeira vez, não é? E muitos também podem ter algumas dúvidas. Então, naquilo que for possível, nós estamos aqui para te ajudar a esclarecer as dúvidas sobre esse caminho de oração e de santificação proposto para cada um de nós nesse tempo, não é? Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, intercedei por nós. Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença nessa tarde para esse momento de partilha, para esse momento de orientação, de direcionamento sobre esse tempo maior de oração que nós vamos viver, chamado Quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta em relação à quarentena de São Miguel Arcanjo, né, você pode então fazer. Existe um devocionário, não é? Em honra a São Miguel Arcanjo, né? Alguns têm esse devocionário, mas quem não tem, você consegue muito fácil nas mídias católicas adquirir esse material para fazer então a Quaresma de São Miguel. Então a gente vai começar partilhando um pouquinho sobre o histórico da Quaresma de São Miguel Arcanjo, não é? São Francisco foi um santo que na sua vida mortal procurava nutrir muito sua alma para não esfriar o seu amor por Jesus. Um espírito de oração e sacrifício muito grande. Tal era que ele realizava por ano 3 quaresmas, além de um outro período de jejum e oração em honra à Mãe de Deus, pela qual tinha um doce e especial amor, que ia da festa de São Pedro e São Paulo até a festa da Assunção. Então veja, São Francisco de Assis, né, um santo que eu tenho um amor enorme. São Francisco nutria na sua alma essa vida interior para não esfriar o seu amor por Jesus em um espírito de oração e sacrifício muito grande. Olha que coisa interessante que nosso material aqui já fala para nós, não é? Foi de um modo muito especial que na Quaresma de São Miguel, Deus coroou São Francisco de graças abundantes, dentre elas a de marcá-lo em seu corpo pelo profundo desejo de imitar seu Filho Jesus Cristo com os sinais de sua paixão. Veja, São Francisco estava realizando a Quaresma de São Miguel
Francisco de Assis, e ele recebeu os estigmas, as marcas de Cristo. Todas estas quaresmas eram realizadas no Monte Alverne. Alverne vem de venare, verbo utilizado por Dante e que significa fazer frio. São Boaventura diz em sua legenda maior, no seu capítulo 9, no parágrafo 3, dos escritos biográficos de São Francisco: um vínculo de amor indissolúvel unia-o aos anjos, cujo maravilhoso ardor o punha em êxtase diante de Deus e inflamava as almas dos eleitos. Então, São Francisco ele tinha essa amizade, essa intimidade com os anjos. Por devoção aos anjos, ele celebrava então uma quaresma de jejuns e orações. Já diz o nome, né? Quaresma. São 40 dias de oração e jejum. Durante os 40 dias que seguem a Assunção da Santíssima Mãe de Deus, a Virgem Maria, São Miguel, sobretudo, a quem cabe o papel de introduzir as almas no paraíso, era objetivo de uma devoção especial, em razão do desejo que ele tinha de salvar todos os homens. Veja, São Francisco tinha essa devoção porque ele queria se penitenciar para que as almas fizessem uma experiência da salvação de Jesus. Era do conhecimento de Francisco a autoridade e o auxílio que o arcanjo Miguel tem em exercício das almas, em salvá-las no último instante da vida, e o poder de ir ao purgatório retirá-las de lá. Veja quantas quaresmas que São Francisco de Assis fez. E através dele, da sua penitência, da sua entrega, quantas almas foram arrancadas do purgatório. Já é um caminho para nós. Nós também podemos oferecer a nossa quaresma de São Miguel pelas almas que estão no purgatório. Esse era o principal motivo pelo qual Francisco realizava sua quaresma. E isso nos é relatado na legenda terusina, no número 93 de sua biografia, na qual o santo vai dizer, no ano de 1224, ano em que recebeu os estigmas, ao avistar o Monte Alverne, em visita ao eremitério. Para a honra de Deus, da bem-aventurada Virgem Maria e de São Miguel, príncipe dos anjos e das almas, quero fazer aqui uma quaresma, num lugar frio, num lugar gelado. E realizou ali sua primeira quaresma em honra a São Miguel, arcanjo. Bonito histórico, não é? Naquele mesmo ano, estando Francisco a rezar no Monte Alverne, relata a legenda menor de sua biografia. Em sua primeira quaresma, em honra do glorioso arcanjo Miguel, sentiu ele, com maior abundância do que nunca, a suavidade da contemplação celeste, o ardor dos desejos sobrenaturais, a profusão das graças divinas, transportado até Deus, num fogo de amor seráfico e transformado pelos arroos de uma profunda compaixão, naquele que em seus extremos de amor quis ser crucificado. Irmãos, que coisa bonita, que coisa profunda. São Francisco teve o desejo de realizar uma quaresma, um tempo maior de oração e de penitência,
em honra a São Miguel pelas almas do purgatório e pela salvação de todas as almas, e ele faz uma experiência profunda com a graça e com o poder de Deus, a ponto de receber as marcas, os estigmas de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, certa manhã, numa das partes do monte, aproximava-se a festa da exaltação da Santa Cruz, que é no dia 14 de setembro, quando ele viu descer do alto do céu um serafim de 6 asas flamejantes, o qual, num rápido voo, chegou perto do lugar onde estava o homem de Deus. A personagem apareceu-lhe não apenas munida de asas, mas também crucificada, mãos e pés estendidos e atados, e uma cruz. 2 asas elevavam-se por cima de sua cabeça, 2 outras estavam abertas para o voo. As 2 últimas cobriam-lhe o corpo. Tal aparição deixou Francisco mergulhado num profundo êxtase, enquanto em sua alma se mesclavam a tristeza e a alegria. Uma alegria transbordante ao contemplar Cristo, que se manifestava de uma maneira tão milagrosa e familiar, mas ao mesmo tempo uma dor imensa, pois a visão da cruz transpassava a sua alma como uma espada de dor e de compaixão. A mesma experiência das marcas de Cristo, outros santos da Igreja também receberam. São Padre Pio de Pietrelcina, Santa Catarina de Sena, receberam as marcas de Nosso Senhor. Francisco compreendeu então que o sofrimento da paixão de modo algum pode atingir um serafim, que é um espírito imortal, mas essa visão lhe fora dada para ensinar que não era o martírio do corpo, mas o amor que incendiou a alma que deveria transformá-lo. São Francisco foi tomado de um profundo amor, a ponto dele andar pelas ruas de Assis dizendo: o amor não é amado, o amor não é amado. Tornando-o semelhante a Jesus, crucificado. Após uma conversação familiar que nunca foi revelada aos outros, desapareceu aquela visão, deixando-lhe o coração inflamado de um ardor seráfico, imprimindo-lhe na carne a semelhança externa com o crucificado, como a marca de um sinete na cera que o calor do fogo fez derreter. Logo, começaram, com efeito, a aparecer em suas mãos e pés as marcas dos cravos. Quando o verdadeiro amor transformou o amigo de Cristo na semelhança daquele que ele amava, terminados os 40 dias previstos no monte e na solidão, chegou a festa de São Miguel. E Francisco, homem evangélico, desceu do monte, trazendo a imagem do crucificado, não esculpida em tábuas de pedra ou de madeira, pela mão de algum artista, mas reproduzida em sua própria carne pelo dedo do Deus vivo. Veja, irmãos, após essa quaresma, nós devemos sair com uma profunda experiência de Deus, porque nós vamos entrar no monte da oração.
no monte da intimidade. São Francisco fez uma experiência de êxtase. Nós podemos também fazer uma experiência forte e profunda de Deus, se com piedade, se com devoção, nós realizarmos essa quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Francisco, para não se igualar a Jesus, que ficou 40 dias e 40 noites em jejum total, ele não comeu nada. Comeu ao final daqueles dias um pedaço de pão e bebeu água, pois se achava indigno de se igualar a Jesus. Esse é o histórico da quaresma de São Miguel. Talvez você já até conhecesse, mas muitos que não conhecem estão tendo a oportunidade de conhecer hoje. Não é essa devoção? Por que tem a quaresma de São Miguel? Qual é o objetivo de se fazer uma quaresma em honra ao arcanjo Miguel? Se você tiver aí alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa, escreve aí no chat. Então, é importante também nós sermos devotos de São Miguel. Então vamos falar um pouquinho da devoção de São Miguel. Deus, ele exalta os humildes e resiste aos soberbos, dizem as Escrituras Santas. Quer no Antigo Testamento, quer no Novo. São Miguel foi sempre muito amado e venerado pelo povo de Deus. O Senhor o constituiu guarda e protetor da nação israelita, como se lê no profeta Daniel, né? Depois você pode pegar aí na sua palavra, profeta Daniel, capítulo 12, versículo 1. Surgirá Miguel, o grande chefe, o protetor dos filhos do seu povo. E quando da tomada da cidade de Jericó, e a gente pode lembrar aí do cerco de Jericó, não é? São Miguel aparece a Josué e diz-lhe: eu sou o chefe dos exércitos do Senhor. Caindo Josué por terra, exclama: que manda o Senhor ao seu servo? Retorquiu-lhe o arcanjo: tira o calçado de teus pés, porque o lugar em que te encontras é santo. Você pode conferir lá no livro do profeta Josué, no capítulo 5, versículos de 14 a 16. E ao falar dos séculos futuros, e sobretudo do que há de acontecer perto do juízo final, o anjo enviado por Deus ao profeta Daniel diz-lhe: naquele tempo surgirá Miguel, o grande príncipe que protege os filhos do teu povo. Será esse um período de angústia tal que não terá havido outro semelhante desde que existem nações até aquele tempo. Ora, dentre a população do teu povo serão salvos todos os que se encontrarem escritos no livro da vida eterna. Profeta Daniel, capítulo 12. Depois você também pode pegar aí na sua casa esse texto bíblico. As intervenções de São Miguel em favor do povo de Deus no Antigo e no Novo Testamento motivaram da parte da igreja, desde o princípio, uma especial veneração por esse arcanjo, que ela sempre considerou e honrou com culto especial como guarda e protetor da família divina no seu peregrinar por este mundo até a casa do Pai, não é? Então a igreja, ela nos convida a ter
esse culto especial ao arcanjo Miguel. Em documentos oficiais dos sumos pontífices, dos santos padres, os papas, e de modo especial no culto litúrgico, Miguel é honrado como protetor e guarda da igreja. Protetor e guarda da igreja. E como padroeiro daqueles que agonizam. Veja a importância de nós nessa quaresma rezarmos pela Santa Igreja, pelo nosso bispo, pelos nossos padres, pelo Santo Padre o Papa, pela sua paróquia, pelo diácono da sua igreja, por aqueles que estão agonizando. Também é ele quem leva as almas que deixam este mundo ao trono de Deus para o julgamento. A igreja, de que ele é o protetor e guarda, a família divina que somos nós, os cristãos, invocam-no como advogado de defesa na vida e na hora da morte. Veja a importância de nós termos devoção ao arcanjo Miguel. E a gente pode até parar um pouquinho e dizer: quem como Deus? Ninguém como Deus. Não é? Então, nós somos convidados, quem não tem ainda essa devoção ao arcanjo Miguel, a passar a ter, a clamar a intercessão de São Miguel, a intercessão dos arcanjos, dos anjos, sobre a nossa vida, sobre tudo aquilo que temos e somos. E aí, irmãos, eu quero também trazer algo aqui, né, para fundamentar aquilo que a gente está partilhando e falando nessa tarde. Nós podemos ver aqui alguns trechos da Sagrada Escritura, da Bíblia, aonde cita a ação e a presença do arcanjo Miguel, que confirma, não é? A gente pode pegar lá o livro de Judite, no capítulo 1, versículo 9. Judite, capítulo 1, versículo 9. Ora, quando o arcanjo Miguel discutia com o demônio, ele disputava o corpo de Moisés, não ousou fulminar contra ele uma sentença de execração, porque São Miguel estava ali combatendo, intercedendo. No livro de Daniel, nós vemos no capítulo 10, no versículo 13 e no versículo 22, o chefe do reino Pérsia resistiu-me durante 21 dias. Falando aqui do jejum de Daniel, não é? Porém, Miguel, um dos principais chefes, veio em meu socorro. Permaneci assim ao lado dos reis da Pérsia. E a gente vê também no livro de Apocalipse de São João, no capítulo 12, versículo 7, houve uma batalha no céu. Miguel e seus anjos tiveram de combater o dragão, a primitiva serpente, o diabo, o inimigo de Deus e nosso. Os judeus invocavam São Miguel como seu protetor e defensor das sinagogas. Nas festas da expiação, concluem suas orações dizendo: Miguel, príncipe de misericórdia, ora por Israel. Também nessa quaresma de São Miguel, vamos orar pelo Líbano, os nossos irmãos libaneses que estão experimentando uma realidade tão triste, não é mesmo? Então, esse aqui é o histórico de São Miguel na Sagrada Escritura, não é? Então a gente também pode ver um pouquinho quem é São Miguel, quem é esse arcanjo que combate por nós, que luta por nós, que nos defende, que guarda a nossa vida, que guarda a nossa casa,
que guarda a nossa igreja. Nós já vimos alguns textos bíblicos aqui, não é? A exclamação "Quem como Deus?" é um grito de humildade e de obediência em defesa dos direitos divinos e consta 5 vezes na Sagrada Escritura, que nós já citamos aqui, não é? Somente na carta de Judas, Miguel é chamado arcanjo, enquanto São Paulo, em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, o designa com esse apelativo, sem o seu nome próprio, não é? A igreja, desde os tempos antigos, professou a Miguel um culto especial, chegado bem rápido do Oriente ao Ocidente, onde surgiram importantes igrejas e santuários dedicados aos arcanjos. Os mais célebres são o santuário de Monte Santo Ângelo, sobre o Gárgano, e do Monte São Miguel Peril de Mer, na Normandia. São Pio XII proclamou Miguel patrono de todos os radiologistas. Veja que interessante. Várias são as funções atribuídas a São Miguel. É a chama, turiferário, psicagogo, isto é, guia das almas ao juízo divino, pescador de almas. Por isso vem frequentemente representado por uma balança, não é? Tem uma imagem de São Miguel que ele tem uma balança nas mãos. Mas a missão principal do arcanjo Miguel é aquela de protetor da igreja e defensor da cristandade. Como está aqui, olha, nessa imagem, São Miguel com uma espada na mão, pisando na cabeça do demônio, defendendo a nós e a igreja inteira e a toda a cristandade contra os ataques do maligno. Recordou-nos ainda, não faz muito tempo, São João Paulo II, peregrino ao santuário de São Miguel, no Gárgamo, ele peregrinou até lá e disse assim: estou feliz de encontrar-me entre vocês. A sombra deste santuário de São Miguel Arcanjo, que na época, há 15 séculos, é a meta de peregrinação. Neste lugar, como já fizeram no passado tanto dos meus predecessores, na Cátedra de Pedro, eu também vim para venerar e invocar o arcanjo Miguel, para que proteja e defenda a Santa Igreja no momento que é difícil professar um autêntico testemunho cristão com compromissos e sem acomodações. Veja, irmãos, tantos santos padres estiveram lá. E aqui a gente vê a importância de São Miguel, porque os santos padres também sempre consagraram a igreja ao arcanjo Miguel. Viva e nunca interrompida a visita de peregrinos ilustres e humildes que da Alta Idade Média até os nossos dias fez deste santuário um lugar de encontro de orações e de reafirmação da fé cristã. São João Paulo II também disse o quanto a figura do arcanjo Miguel, que é protagonista em tantas páginas do Antigo Testamento e do Novo Testamento, deve ser sentida e invocada pelo povo.
e quanto a igreja tem a necessidade de sua celeste proteção. Dele, que vem representado na Bíblia como o grande lutador contra o dragão, o chefe dos demônios da dramática descrição do Apocalipse. A história da queda do primeiro anjo que foi seduzido pela ambição de se tornar como Deus. Daí a reação do arcanjo Miguel de reivindicar a unidade de Deus e a sua inviolabilidade. Não é então, irmãos, nós vemos aqui a ação, a presença de São Miguel na história da igreja, na vida dos santos, na nossa vida, na vida da igreja, não é? Então quero aqui agora aproveitar esse tempo para nós partilharmos um pouquinho sobre a quaresma de São Miguel, né? Nós já vimos o histórico, a devoção, já vimos também quem é São Miguel na Bíblia, quem é São Miguel Arcanjo para os santos padres, não é? Então é importante que na nossa quaresma de São Miguel, o que é uma quaresma? São 40 dias que nós vamos dedicar de maneira mais intensa, mais ordenada à oração, não é? Então, a quaresma de São Miguel, ela inicia no dia 15 de agosto, dia de Nossa Senhora da Assunção, ou Nossa Senhora da Glória, não é? Então, dia 15 de agosto, inicia a quaresma de São Miguel. É oportuno, se você tem a possibilidade de, no dia 15, participar da Santa Missa, de entrega da sua quaresma, não é? Entregar o seu coração, entregar as suas intenções, as suas necessidades, e nessa missa já está com a sua vela, levar a sua vela para ser abençoada, preparar, né? A gente vai falar aqui daqui a pouco, um ambiente, um altar para o Arcanjo Miguel. Então a quaresma ela inicia no dia 15 de agosto, né? Dia 15 de agosto agora, e encerra no dia 29 de setembro. 29 de setembro, que é a festa dos santos arcanjos Miguel, Rafael e Gabriel, que você também é convidado, se tem possibilidade, a participar da Santa Missa, né? Entregando toda a sua quaresma, agradecendo por tudo aquilo que você recebeu de Deus, por intercessão do arcanjo Miguel, Rafael e Gabriel, não é? Então, começa no dia 15 de agosto e encerra no dia 29 de setembro. A quaresma de São Miguel, ela é composta de quê? O que compõe a quaresma de São Miguel? A quaresma de São Miguel, ela é composta, primeiro, meus irmãos, é necessário preparar o ambiente interior e também preparar o ambiente exterior. Aqui eu improvisei um altarzinho, olha, para São Miguel, Nossa Senhora, tem uma vela ali, mas a gente vai montar um altar melhor para São Miguel. Então, se você não tem uma imagem de São Miguel Arcanjo, você pode, de repente, tirar uma foto, imprimir essa foto e fazer um altar para São Miguel, aonde você vai ali todo dia fazer a sua oração diante da imagem de São Miguel, não é? Então é importante que você prepare esse ambiente com uma flor, né? Prepare esse ambiente com uma imagem, com um crucifixo, com a imagem da Virgem Maria, se você tem na sua casa. Então preparar um lugarzinho da sua intimidade. São Francisco foi para o monte. O nosso monte vai ser na nossa casa, não é? Então é esse cantinho reservado para esses dias
de oração e de intimidade com Deus. Todos os dias nós somos convidados então a acender uma vela benta. Então quero fazer uma observação. No dia que você for à missa, no dia 15 ou antes, leva a vela, pede o padre para abençoar a sua vela, e todo dia que você iniciar o seu momento de oração, você acende a vela, e quando acabar o momento de oração, você apaga a vela. Muito cuidado com a vela dentro das casas, não é? No local onde tem pano, no local onde tem papel, para que não aconteça nenhum acidente. É ideal que você coloque a vela dentro de um recipiente com água, porque se ela vir cair a cera ou cair alguma faísca, a faísca vai no recipiente com água e não vai causar nenhum acidente na sua casa. Não é para deixar a vela acesa os 40 dias, não. Reza, acende a vela. Terminou a oração, apaga a vela. Tá bom? Oferecer nesses 40 dias uma penitência. Já já a gente vai explicar o que é uma penitência. Então você vai escolher qual é a penitência que você vai fazer durante esses 40 dias e oferecer essa penitência. Junto com essa penitência, você vai oferecer as suas intenções. Qual é a intenção da sua quaresma de São Miguel? Você precisa colocar uma intenção. Eu vou rezar pelo meu padre, eu vou rezar pelo meu grupo de oração, eu vou rezar pela minha conversão, eu vou rezar pelas almas do purgatório. Mas que a gente não fique com as intenções somente particulares, mas que a gente coloque também outras intenções, não é? Sobretudo a pandemia do Covid-19 e tantas realidades que nós estamos vivendo no nosso país, no nosso mundo, não é? Então é muito importante todos os dias rezar a oração inicial. Nós temos uma oração inicial, não é? Então tem um passo a passo. Todos os dias iniciar fazendo a oração inicial. A gente não inicia nenhum momento de oração sem estar na presença da Santíssima Trindade. Então a gente traça o sinal da cruz, depois a gente faz a oração inicial, né, que tem no nosso material. E após a oração inicial, a gente reza então a ladainha de São Miguel Arcanjo, fazendo as invocações ao Arcanjo Miguel sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre aquilo que temos e somos. E após esse momento, tem a oração conclusiva, não é? Pedindo a santificação, pedindo uma bênção sempre nova. Então, é disso que é composto a quaresma em honra a São Miguel Arcanjo. Vamos lá. A quaresma é composta de a estampa do Arcanjo Miguel, ou uma imagem, a vela benta, não é? De uma penitência que você tem que oferecer durante esses 40 dias, rezar a oração inicial, rezar a ladainha de São Miguel Arcanjo e a oração conclusiva. Isto compõe a quaresma de São Miguel. E aí tem o bônus, né? O bônus. Estou dizendo assim bônus porque cabe também, não é? Para nós fazermos. Qual é o bônus? Rezar nesses 40 dias a consagração ao Arcanjo Miguel. Consagrar a tua vida, a tua casa, a tua família no material. Tem, não é? Quem desejar, depois eu posso enviar, quem não tem. Tem a consagração ao Arcanjo Miguel. Então, fazer a consagração ao Arcanjo Miguel. Existe também um outro bônus, que é o Rosário de São Miguel Arcanjo. Olha, o terço de São Miguel, que tem aqui na frente, olha, na cruz, a imagem de São Miguel Arcanjo. Deixa eu chegar aqui bem pertinho para você ver, ó, a imagem de São Miguel Arcanjo,
Aqui a gente reza Deus vinde em nosso auxílio e o credo, não é? Rezamos três Ave Marias, um Pai Nosso e o Glória ao Pai. E aí a gente inicia, não é? São 9 saudações, então são 9 mistérios. Cada mistério a gente contempla um coro dos anjos, reza um Pai Nosso e 3 Ave Marias e um Glória ao Pai, não é? Então, esses são os bônus da Quaresma de São Miguel, que você pode também rezar. No final, reza-se um Pai Nosso, em honra a São Miguel, em honra a São Gabriel, a São Rafael, a Nossa Senhora Rainha dos Anjos e ao Anjo da Guarda. A oração a São Miguel e o encerramento. Então, são esses 2 bônus que você pode fazer também. O Rosário de São Miguel e a consagração de São Miguel. Eu, particularmente, vou rezar não como bônus, mas eu vou rezar como componente da minha Quaresma de São Miguel, o Rosário e a consagração. Não está dentro do que pede a Quaresma, mas eu vou incluir para a minha Quaresma particular, não é? Então fica a seu critério, não é? A seu critério. Então, isto que eu acabei de falar compõe, então, a Quaresma do Arcanjo Miguel. Você pode dizer, mas eu não tenho o terço de São Miguel. Você pode rezar no seu próprio terço de Nossa Senhora, não é? Você pode rezar nesse próprio terço que você tem. Dos dias 19 aos dias 28 de setembro, tem outro bônus, que é a novena de São Miguel, que você pode também rezar. Volto a dizer, eu rezarei também a novena de São Miguel Arcanjo, do dia 19 ao dia 28, não é? Mesmo fazendo a Quaresma, você pode também, tem no material, fazer a novena em honra a São Miguel. Meus irmãos, por que eu estou dizendo tudo isso de uma maneira pedagógica? Porque pode surgir dúvidas. E dentro dessas dúvidas está aqui as diretrizes, as orientações de como fazer bem e melhor uma boa Quaresma de São Miguel. A Quaresma ela pode ser feita de maneira individual, ou seja, pessoalmente, ou ela pode ser feita de maneira comunitária. Não é reunir seu grupo, sua pastoral, reunir a sua família e você rezar a Quaresma, não é? É uma prática espiritual muito oportuna, sobretudo para esses tempos que nós estamos vivendo. Então eu quero trazer aqui para o nosso crescimento. Nós falamos que a Quaresma de São Miguel ela é composta de penitência, não é? Então vamos ver um pouquinho o que é essa palavra penitência, não é? Quaresma, a gente pode lembrar aí do nosso período quaresmal, não é? No tempo litúrgico da Quaresma, é o período de 40 dias de penitência que vai preceder aí a festa dos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel. E um dado muito importante, meus irmãos, como 40 dias, se contando, vão mediar mais do que 40 dias. Por quê? Os domingos não podemos fazer penitência. Por quê? Cada domingo é uma pequena Páscoa.
é dia em que, por tradição apostólica, celebra-se o mistério pascal. Então, o Código de Direito Canônico, no parágrafo 1000, no cânon, não é 1246, vai falar assim para nós: deve-se evitar qualquer atitude que exprima tristeza. Portanto, no domingo, a gente não faz a penitência. Por quê? Porque domingo é dia do Senhor. No domingo, a gente faz as orações, mas não faz aquela penitência. Ah, eu tirei a bala, um exemplo. Naquele domingo, no domingo você não faz a penitência, porque domingo é dia do Senhor. Domingo não é dia de fazer penitência. Nós somos católicos, não é? Segundo São Roberto Bellarmino e Cornélio, a lápide foram os próprios apóstolos quem instituíram a quaresma, né? Então, para nos prepararmos dignamente, aqui falando da quaresma do tempo pascal, a fim de celebrar a ressurreição de nosso Senhor. E aí falando um pouco da prática penitencial da igreja, não é? Assim, a quaresma é um tempo favorável à prática penitencial da igreja. Conforme nos ensina o Catecismo da Igreja, no parágrafo 1438. Esses tempos são particularmente apropriados aos exercícios espirituais. Ou seja, é momento da gente rezar mais. Rezar o Santo Terço de São Miguel, rezar a ladainha de São Miguel, ler textos que falam dos santos anjos, peregrinações em sinal de penitência, privações voluntárias como o jejum e a esmola, a partilha fraterna, obras de caridade e missionários. Veja, nós estamos num tempo de grande solidariedade. Talvez você diga, mas eu tenho um problema de saúde, eu não posso fazer jejum. Mas você pode fazer outra prática nesse tempo de quarentena. Todo jejum ele deve se iniciar com a primeira refeição, não é? Primeira refeição. E aí você escolhe o que você vai fazer. Aquilo que não vai fazer mal para a sua saúde, mas aquilo que também vai te ajudar a se penitenciar por uma causa. Não é? Por uma causa. E é muito importante esta observação. Ninguém precisa saber qual é o tipo de penitência que você está fazendo. Contar para todos, olha, eu não estou bebendo refrigerante durante esses 40 dias. Particularmente, esse é um testemunho meu. Quando eu conto qual tipo de penitência que eu estou fazendo, parece que para mim já não tem mais valor, não é? Então é importante você resguardar esse momento, não é? É um momento particular, seu, de intimidade sua com o Senhor. É um tempo de renascimento espiritual e de renovação da nossa fé. Vamos aproveitar esse momento para resgatar a nossa vida de oração, o nosso gosto pela palavra de Deus. Aproveitar esse tempo para nós mergulharmos na intimidade com o nosso anjo da guarda, com os arcanjos. Uma frequência maior nesse tempo e assídua à Santa Missa. Claro, a gente está aí com a limitação das Santas Missas, mas você pode participar das missas online na sua casa, quem está no grau de risco, e aos ofícios litúrgicos. Maior correção nas próprias ações e um treinamento no controle das suas próprias paixões e sentimentos. Veja, é lamentável hoje em dia a palavra penitência provoca um mal-estar em muita gente quando diz assim: fazer penitência? Isso é radical demais.
Entretanto, se nós formos consultar os evangelhos, veremos que Jesus começou sua pregação nos exortando: fazei penitência, porque está próximo o reino dos céus. Rejeitar a penitência é rejeitar a pregação de Cristo desde o princípio. Então, é um caminho. Não é? Ninguém deve fazer nada obrigado, por imposição, mas deve ser um desejo da tua alma. Então, você escolhe qual tipo de penitência você vai fazer daqui até sábado, não é? Porque começa no sábado a nossa quaresma. Um outro dado importante, que é um outro bônus, que a gente vai só dar um gostinho aqui, mas nós vamos falar numa próxima live, não é? É sobre a importância da oração pessoal nesses 40 dias e de um mergulho profundo na palavra de Deus, anotando o que o Senhor está te falando, o que o Senhor está te dizendo. Esses 40 dias deve ser um tempo também de um renovado salto de qualidade no seu tempo de oração pessoal e de estudo da palavra de Deus. Não é? É um bônus. Nós vamos amanhã, neste mesmo horário, às 16 horas, trazer aqui para vocês uma proposta de leituras bíblicas para esses dias da Quaresma de São Miguel. Propostas essas que são propostas do nosso movimento, da renovação carismática. Fazer a nossa oração pessoal a partir da carta ao São Paulo aos Romanos. E assim sucessivamente. Então amanhã a gente vai então dar continuidade nessa segunda parte da nossa explicação de como faremos a nossa quaresma. Tudo isso aqui é para te ajudar. Se você entender que isso aqui faz bem para você, acolha. Se você entender, olha, não é assim que eu quero fazer, aí você encontra a melhor maneira de você então fazer. Rezarei a Quaresma de São Miguel online todos os dias às 23 horas, no nosso horário do clamor, não é? Todos os dias às 23 horas nós faremos o nosso momento de oração, de partilha, de mergulho na intimidade de Deus, aqui pelo Facebook, também pelo Instagram, não é? Nós iremos então rezar sempre às 23 horas, mas nós teremos na nossa diocese, nós teremos nos nossos regionais. Então você encontra a melhor maneira de você fazer. Não é importante você não deixar de fazer, é rezar, não é? Se você quer encontrar outra forma, com outras mídias sociais, não tem problema algum. O importante é você rezar a Quaresma de São Miguel. Eu rezarei às 23 horas. Também vamos propor nesse caminho um chat, não é? Pelo Telegram. Um chat aonde todo dia nós vamos colocar ali um trecho da palavra de Deus, aonde todo dia nós vamos colocar uma reflexão dos santos padres sobre os anjos, né? Então acho que vai ficar bem legal. Eu vou criar ainda o Telegram para esse fim. Você precisa baixar o Telegram e aceitar o convite. A gente, até hoje à noite, no nosso momento de oração, a gente já está aí com o Telegram pronto e começa a divulgar. Se você desejar entrar nesse grupo do Telegram, a gente vai estar enviando para você
as palavras bíblicas, as mensagens, as motivações, não é? Para este tempo. Tá bem, meus irmãos? Agora, de uma maneira assim breve, queria saber se você tem alguma pergunta, alguma dúvida sobre a Quaresma de São Miguel, sobre essa partilha, não é? Certamente não tenho a pretensão de esgotar tudo ou de saber tudo, é apenas uma partilha a partir daquilo que os irmãos trazem como dúvida, como questionamento. Então a gente está aí para ajudar, partilhar um pouquinho daquilo que a gente vai aprendendo na vida da igreja, não é? Então, se alguém tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, é o momento. Escreve aí no chat, não é? Que a gente pode também te auxiliar. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma coisa aqui. A Kátia Francisca, ela está falando assim: precisamos nos apaixonar por Jesus. O amor precisa ser amado. É verdade, Kátia. Não é que essa Quaresma de São Miguel nos ajude a amar mais a Deus, não é? A amar mais a Deus e torná-lo Ele mais amado, também para tantos irmãos e irmãs. Bom, acho que não temos perguntas. Caso alguém queira tirar alguma dúvida e não quis colocar aí, é só chamar a gente no privado, não é? Me chama no privado que a gente, se souber, te orienta. Se não souber, vamos procurar alguém para nos direcionar nesse momento, tá bom? Então a gente quer encerrar aqui essa live de direcionamento orientativa. Amanhã, às 16 horas, nós iremos fazer a segunda parte dessa live, falando mais um pouquinho sobre a Quaresma de São Miguel, sobre a importância da Quaresma. Vamos falar sobre a oração pessoal nesse tempo, sobre um aprofundamento e um estudo maior da Palavra de Deus nesse tempo de Quaresma de São Miguel. Tá bom? Peço a você que compartilhe essa live. Ela vai ficar gravada no meu canal, no YouTube. Você pode também ativar o sininho, se inscrever no nosso canal, né, para que possamos fazer as transmissões ao vivo, né? Então compartilhe essa live com o povo da tua paróquia, com teu padre, com o diácono da tua igreja, compartilha com os irmãos do teu grupo de oração, da tua família. Faz chegar a todas as pessoas. Queira Deus que as nossas famílias se unam nesse tempo para rezar a Quaresma de São Miguel. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe.